Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre cada vida, sobre cada família que forma as igrejas Batista da Primavera e Manancial Jacinto Andrade. Quero convidá-los para um momento de oração, agradecendo a Deus. E neste momento, curva a sua cabeça, pegue a sua Bíblia e próximo, vamos orar. Pai, nós te agradecemos por tudo, Senhor, pelo novo dia. Tu és um Deus de grande misericórdia, por isso não somos consumidos. Estamos aqui diante da Tua Palavra, agradecendo a noite que passou, o novo dia, agradecendo também por esse momento tão especial diante da Bíblia. Ser com cada um de nós nesta manhã, abençoe e fortalece cada família, oramos em nome de Jesus. Amém. Convido que você abra sua Bíblia, capítulo 29 de Isaías. Foi o texto oferecido ontem para o culto doméstico das famílias que nos acompanham. E a partir do verso 17 até o 24, que é o final do capítulo, nós queremos considerar alguns aspectos dessa colocação que o profeta faz a respeito do povo de Israel. Então, os versículos trazem algumas conotações que, durante essa transmissão, queremos compartilhar. O início do capítulo, ele vinha tratando a respeito de Jerusalém, os seus perseguidores, inimigos, também a cegueira espiritual e a hipocrisia do povo, até quando chega o verso 17, o Espírito Santo orientando o profeta Isaías para escrever, ele traz o recado de Deus de uma forma diferente no final desse capítulo. Ele diz: não é de fato que dentro de muito pouco tempo o Líbano se tornará um pomar, e o pomar será tido por bosque. Naquele dia, os surdos ouvirão a palavra do livro, os cegos livres da escuridão das trevas as verão. Os mansos voltarão a se alegrar no Senhor, os pobres no meio do povo exultarão no Santo de Israel. Pois o tirano será reduzido a nada, o zombador já não existirá, serão eliminados todos que buscam o mal, os quais, com uma palavra, condenam o inocente, põem armadilha ao que repreende do tribunal e sem motivo negam o justo o seu direito. Portanto, a respeito da casa de Jacó, o Senhor, que redimiu Abraão, diz o seguinte: Jacó não será mais envergonhado, nem mais ficará pálido o seu rosto. Pois quando ele e os seus filhos virem a obra das minhas mãos, no meio deles, santificarão o meu nome. Sim, santificarão o Santo de Jacó, e temerão o Deus de Israel. E os descaminhados de espírito virão e entenderão, e os murmuradores hão de aceitar a instrução. Nós podemos observar que o descontentamento, ou a insatisfação, as incertezas sempre permearam a vida do ser humano. E naquele momento, com o povo de Israel, e sobretudo aquilo que diz respeito a essas colocações que o Espírito do Senhor traz na vida do profeta e também para o povo de Israel, nós podemos compreender o quanto as colocações aqui fazem um significado completamente diferente daquilo que Deus haveria de, mesmo com a incredulidade humana reinante naquela época, não é tão diferente os dias atuais. Ele, mesmo em meio a essa incredulidade, Deus planeja transformar a ordem moral do mundo, já naquele tempo. E de que forma isso poderia alcançar os nossos dias? Quando ele fala
no versículo 17, para que nós possamos compreender de uma forma bem mais nítida. Ele usa de metáforas, falando a respeito do pomar, bosque. Nesse versículo 17, ele destaca a esse respeito que as explicações dessa metáfora, a gente começa com o verso 18 e vai até o verso 21. Aí ele diz o quê? Naquele dia, os surdos ouvirão. Sabe, tem gente que não acredito se porque não entendeu mesmo, ou se é por tentar ignorar, se faz de surda. Isso não é comigo, isso não me interessa, isso tem uma outra conotação, um outro sentido. Então ele diz, naquele dia os surdos ouvirão, os cegos livres da escuridão das trevas verão, terão os olhos abertos, os mansos voltarão a se alegrar no Senhor, e os pobres no meio do povo exultarão no Santo de Israel. Isso começando a mudar a ordem natural das coisas, e ele prossegue. O tirano será reduzido a nada, o zombador já não existirá. E serão eliminados todos os que buscam o mal. A transformação da ordem natural ou da ordem moral do comportamento na sociedade daquela época tem reflexos até hoje na transformação da vida daquelas pessoas que decidem buscar na mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo uma mensagem transformadora. Esta mensagem, ela muda a ordem moral da sociedade onde nós estamos. Essa mensagem muda a ordem moral da sociedade onde nós estamos. Ele diz, falando a respeito da explicação e da mudança da ordem moral das situações naquela época, ele diz, os quais, com uma palavra, condenam o inocente e põe armadilha ao que repreende no tribunal. Sem motivo, negam ao justo o seu direito. Isso já refletia na justiça da época, em que Deus levantava juízes para fazer justiça ao povo, e às vezes isso eram pervertidas de uma forma que quase sempre o pobre tinha o seu direito negado. A situação que nós nos encontramos no momento atual na sociedade brasileira, e sobretudo aqui na sociedade piauiense, ela precisa experimentar essa mudança na ordem moral do comportamento da humanidade. Por quê? Nós temos no nosso meio aquelas pessoas que não querem nem ouvir nada a respeito de Deus, da Bíblia. Para elas é fanatismo, para elas tem alguns adjetivos que às vezes até não é tão comum ser usado, e eles não querem ouvir. Quando eles falam a respeito da cegueira espiritual, a sociedade em que nós vivemos no atual momento não é diferente, somente pela tecnologia, pelas facilidades de algumas coisas que podem trazer, de certo modo, algum conforto, alguma indicação de que isto tem, para mim e para você, algo diferente. Então ele diz, os cegos, livres da escuridão das trevas, verão. Tem gente que não se permite que os seus olhos sejam abertos, principalmente no que diz respeito a algo espiritual da Bíblia, que aproxime de Deus, porque a sua cegueira é tremenda e eles querem
em dado momento, permanecerem cegos. Só que essa ordem natural Deus quer inverter no coração das pessoas. E como eu disse, a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo para o tempo em que nós vivemos é este ponto de partida para a transformação moral na sociedade em que nós estamos. Muda a situação moral, muda a situação de comportamento, muda a situação de relacionamento e muda principalmente a forma de um relacionamento com Deus. É assim que nós podemos então entender que a mensagem do profeta Isaías, naquela ocasião, já trazia um certo reflexo no que ocorreria com a humanidade depois do nascimento de Jesus Cristo. Apesar de muitos naquele período fracassarem, hoje as pessoas não estão muito voltadas para avaliar a situação de fracasso. Eles entendem de uma forma diferente que a situação de fracasso porque não houve determinação e eficácia naquilo que intencionavam fazer. E não é dessa forma. Às vezes, o ser humano faz escolhas de formas erradas, e essas escolhas erradas levam, sobretudo, à desobediência. E não foi. Desobediência não é coisa de agora. Já faz tempo que ela existe e ela começou lá no Jardim do Éden, com a desobediência do primeiro casal, e isso passou o restante da humanidade, com o resultado de tentar seguir a sua própria escolha, ou ir em busca de uma escolha diferente daquilo que Deus tinha deixado que eles seguissem. Então a necessidade de uma redenção, a necessidade de uma escolha, a necessidade de um tempo diferente, a necessidade de uma aproximação de Deus, veio sobretudo naquilo que nós podemos também chamar de uma redenção. Aqui, essa divisão do capítulo, a partir do verso 17, chama-se Redenção de Israel. Algumas Bíblias trazem esse título. Não é diferente para o tempo atual, não é diferente para o momento em que vivemos. O povo precisa de uma redenção e Deus manterá a sua promessa feita de restauração na vida do ser humano. É necessário que haja, sobretudo, uma observação para aquilo que o ser humano busca no sentido de adoração a Deus, e reconhecer que Ele é merecedor de uma adoração sincera, verdadeira e coerente com aquilo que Ele já fez para toda a humanidade, independentemente do seu credo. Deus, na sua infinita graça e misericórdia, Ele permite e direciona o seu sustento, a sua forma de proteger, de amparar a toda a humanidade. Há aqueles que vêm até Ele arrependidos, em busca de um relacionamento diferente. Esse recebe de Deus algo diferente. Ao que é, pastor? Você precisa experimentar em Jesus Cristo esse algo diferente. E depois você vai entender o que ele significa no relacionamento com Deus, principalmente naquilo que podemos chamar de adoração. Se a gente observar como o povo estava dizendo eles que adoravam a Deus, aqui mesmo no capítulo 29, lá no verso 13, o Senhor disse: visto que esse povo se aproxima de mim e com os lábios, com a sua boca e com os lábios me honram, mas o coração está longe de mim. O seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados pelos homens. Ou seja, não havia um temor sincero, não havia um relacionamento sincero, não havia uma busca real. Quando nós encontramos aqui mesmo o texto bíblico dizendo que era necessário que o povo buscasse o Senhor de todo o coração para que houvesse
algo diferente nesse relacionamento. Então fica para nós nesta manhã, irmãos, aqueles que nos acompanharam, que a redenção Deus quer mudando, iniciar principalmente com a mudança da ordem moral naquilo que ocorre na sociedade. O que se faz de surdo vai ouvir, o que é cego irá ver, o que é manso se alegrará, aqueles que são pobres vão ter exultação, o tirano não existirá mais, o zombador também, aqueles que praticam o mal irão pagar o preço, colher o resultado das suas escolhas. Mas uma coisa importante para nós. Ele diz, quando os seus filhos virem a obra das minhas mãos, no meio deles, santificarão meu nome, sim, santificarão o Santo de Jacó e temerão o Deus de Israel. Os descaminhados de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores hão de aceitar a instrução. É a mudança natural das coisas. É a mudança natural do comportamento moral da sociedade. Que nesta manhã Deus abençoe cada membro da sua família,